Fala galera, tá começando aqui mais um pós-jogo, né, de CSA 2, Náutico 1, beleza? E o tabu que continua aí, passa-se agora a ser 7 jogos que o Timbu não ganha do Azulão. Luiz, muito boa noite, cara. Já começa falando aí o que é que você achou do jogo. Eu queria que a gente separasse aí por parte, né? Vamos falar primeiro do primeiro tempo, beleza? Depois a gente fala um pouquinho do segundo. Foram dois tempos distintos. Mas no mais, boa noite, Luiz. Boa noite, Raí. Boa noite a você. Boa noite a toda a nação azulina, né, que estão comemorando agora a vitória do Centro Esportivo Alagoano. Até que enfim ela veio, né? Ela A veio. vitória veio. Foi um jogo difícil, Raí. Como a gente falamos nos programas passados, que o CSA não enfrentaria um time fácil. O Hélio dos Anjos é muito desenrolado nessa situação de motivar o time dele, né, motivou, mas o Náutico veio para cá e perdeu para o CSA. Falando do primeiro tempo, foi um jogo não terminou a primeira etapa em 1-1. Eu achei no primeiro tempo um placar justo, porque os 2 times teve 3 ataques muito bons e nos 3 ataques cada um conseguiu marcar o seu gol, isso no primeiro tempo. Mas o CSA ainda muito nervoso no primeiro tempo, o CSA aqui e acolá errando muito passe, mas terminou o primeiro tempo, foi para o intervalo e ele deu uma arrumadinha no intervalo. Falou com o time, ajeitou, fez 2 mudanças, não é, da volta para o intervalo. E já falando, Raí, do segundo tempo, o CSA voltou, quase toma o gol de virada do Náutico, por muito pouco não tomou. Mas depois o Náutico teve um dos seus atletas expulso, o volante do Náutico foi expulso, e o CSA passou-se a aproveitar-se dessa expulsão do Náutico. Foi para cima, o Igor Magalhães colocou o Igor Bahia lá em cima, né, junto com o Thiago Marques, e conseguiu fazer o segundo gol. Tanto é que quando ele faz o segundo gol, ele corre para a galera, corre para a torcida, aí cai lá, aí fica lá Meio que né, emocionado também, né? emocionado, né, chamando a torcida para o lado do time, porque não é fácil, não é fácil. A situação do CSA muito pressionada por parte da torcida, por parte da diretoria, muita cobrança. O psicológico sem fluir bem, sem fluir bem. E o CSA, por fim, conseguiu sua vitória. Conseguiu a vitória, agora vai para 5 pontos na tabela, dá uma acalmada nos ânimos, né? Vai para o jogo agora contra o Grêmio bem mais inteiro. Eu acho que diante do Grêmio, o CSA já vai estar bem mais inteiro. Por quê? Porque o psicológico já começa a trabalhar melhor, já começa a fluir melhor. Eu acredito que diante do Grêmio, o CSA já tem um melhor desenvolvimento de partida de futebol. Mas, ao todo, Raí, foi um excelente resultado para o CSA. O time estava precisando, a torcida esperava por isso também e veio. O Náutico não veio para Maceió para vender um jogo fácil aqui. Ele vendeu a derrota muito pesada para o CSA. Foi um jogo difícil para o Centro Esportivo Alagoano. Eu estava com muito medo do CSA não ganhar esse jogo, mas o CSA conseguiu ganhar. Não foi um bom futebol, mas pelo menos a vitória veio para acalmar os ânimos dentro da diretoria, da comissão técnica, para dar um respaldo melhor para o grupo, Raí. Ô, Luiz, e com esse resultado, por mais que seja momentâneo, né? Mas o CSA assume aí a quarta colocação. Sim, o CSA melhora é muito grande para a tabela. E vamos esperar nos jogos agora, nos próximos jogos, que ele permaneça com essa postura, com essa vontade de ganhar, né? O que a gente sempre falou para
para os nossos ouvintes no nossos programas, é que o CSA precisa acordar. E hoje deu uma acordada, ainda não é aquilo que a torcida espera, mas para a vista do que teve, já fluiu pelo menos uma melhor vontade em campo aí, e conseguiu, segurar o jogo. Veja como foi difícil, mesmo o Náutico estando com um homem a menos, mas ainda quis complicar para cima do CSA, e a gente ainda percebe o CSA muito nervoso. Mas foi bom a vitória para o CSA, ainda bem que ela veio, viu. Falar um pouquinho Vamos lá. da classificação, Luiz. O líder é o Londrina com 7 pontos. Depois vem o Maringá com 7 pontos também. A Ponte Preta com 7 pontos também. E depois disso aí o CSA. Lembrando que a rodada começou agora, né? O CSA, como eu falei, momentaneamente em quarto colocado, mas até o 14º colocado, né? Ainda tem chance de passar o CSA aí, se bem que 4 times já jogaram, né? Mas tá todo mundo muito coladinho ali, muito embolado e tem muita coisa aí pela frente nessa Série C. A tabela do campeonato é assim, não é, Rai? A cada rodada, a tendência, a gente sabemos que ela ou permanece no que está, ou sobe ou desce, não é? Nesta rodada, o CSA conseguiu fazer seus 3 pontos e dar uma grande subida na tabela. Esperar o fechamento da rodada para ver como fica. Futebol é assim, é cada jogo um jogo de cada vez. O CSA conseguiu hoje a sua vitória e ele alavanca na tabela. Esperamos que tenhamos no próximo jogo um bom resultado para ir então, assim, cada vez mais subindo, né, que o CSA merece estar nessa ponta da tabela, lá em cima, brigando em cima da tabela. E o CSA conseguiu sim a sua vitória hoje, né, tem muitos jogos ainda para acontecer. E na verdade, Raí, a gente que torce, a gente que faz programa, a gente que torce pelo nosso futebol alagoano, a gente corre para lá, corre para cá. Veja que correria nota para montar o programa para botar no ar, né, para as pessoas. Mas o CSA conseguiu alavancar na tabela e espero que continue. Vamos ver até o fechamento da rodada em que posição ele fica. Vamos lá, o CSA, o próximo jogo agora é contra o Grêmio, né? O CSA que descansa amanhã e se reapresenta na segunda-feira. Porém, pela Série C, na quarta rodada, o CSA vai para o Sul enfrentar o Ipiranga. Mas eu acredito que a hora é de pensar somente no Grêmio. Você acha aí que dá. Eu acredito que dá para ter um resultado bacana contra o Grêmio, viu? Dá para levar um golzinho de vantagem lá para Porto Alegre. Ô, Raí, veja o futebol como é. O CSA estava sobre uma pressão muito grande por parte da diretoria e mais da torcida, claro, né? Que a torcida é quem exige do time. E não estava acontecendo. O futebol do CSA não estava fluindo. Hoje não fluiu como a torcida espera, mas o importante veio, que foi a vitória. Com isso, o que acontece? O CSA tem uma calma, o CSA tem uma tranquilidade maior, o psicológico dos jogadores já melhora, o psicológico da diretoria e da comissão técnica também já dá uma melhorada grande, já dá para o pessoal descansar, para deixar fluir um pouquinho mais da energia positiva dentro do CSA. Pode até não ter um bom futebol, mas tem uma energia positiva dentro do clube agora. Descansar amanhã, lógico, na segunda-feira se reapresenta e vai trabalhar e depois concentrar para encarar o Grêmio. Diante do Grêmio, eu acredito que o CSA já tem uma melhor apresentação do que hoje contra o Náutico. E como você falou, pelo menos um golzinho de vantagem para levar lá para Porto Alegre pode acontecer sim, pode acontecer. Eu vejo que o CSA, a partir de agora, começa a melhorar mais, botar a bola no chão mais um pouquinho. O Igor Magalhães vai trabalhar o treinamento junto com esse pessoal. Veja que hoje ele fez umas mudanças que deram certo, apesar de tudo, deu certo. A psicologia do CSA tem que continuar trabalhando, não pode parar agora.
não pode parar agora. A psicologia tem que sair ajudando a comissão técnica a orientar os jogadores a estarem atentos em campo. E eu já senti o CSA um pouco mais aceso, errando muito passe ainda, mas pelo menos um pouquinho de vontade, mas tanto da comissão técnica como dos jogadores em campo. Eu já senti o CSA um pouquinho melhor daquilo que a torcida espera. Pois é, na minha opinião, o CSA ainda é muito abalado ainda no decorrer da semana, errando muito passe. Igor Magalhães, nitidamente, assim que o CSA faz o segundo gol, ele de imediato já retira o Thiago Marques para tentar fechar a casinha. Conseguiu fazer aquela catimbada, né, que nem isso, o CSA tomava, não conseguia manter 3 minutos. Inclusive, Luiz, é um dos tabus aí que o CSA perdeu. Quebrou um tabu aí que a gente não conseguia segurar por mais de 3 minutos uma vantagem. E o CSA agora teve um pouco mais, né? Teve mais, um pouco mais de 10 minutos aí, quase 11. Vamos quebrar esse tabu aí, ver se a gente leva pelo menos um tempo de vantagem, né? Verdade, isso daí vai quebrando aos pouquinhos, com muito trabalho, com muita dedicação, né, com muita orientação, isso daí vai quebrando aos pouquinhos. Esses tabu aí que vocês tanto tanto fala, vai se quebrando aos poucos. E o CSA tem que manter essa performance, Raí, essa performance. O CSA tem que trabalhar bem a cabeça desses jogadores, né, a psicologia, como a gente falamos, tem que estar atenta, né. Ainda não tem nada resolvido dentro do CSA, mas começa a melhorar. CSA não apresentou um bom futebol, mas o importante veio, que foi a vitória, foi os 3 pontos. É isso que a gente sempre estamos mantendo, falando que cada decisão é um jogo, né, cada jogo é uma situação diferente da outra. Hoje eu estou satisfeito, estou aqui muito cansado, como diz o ditado, dá para ver visivelmente, até no expressar da gente falando, o cansaço que nós estamos, mas valeu a pena, vale a pena a gente correr para a gente ver os nossos clubes, né, neste 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 campeonato, conseguir a vitória, e a gente torcendo pelo nosso futebol alagoano. Portanto, Raí, é muito gratificante a gente acompanhar os nossos times, e eu espero que o CSA continue alavancando, continue fazendo o seu serviço em campo, que é isso que a torcida quer ver: garra, vontade e a vitória. Ô Luiz, só pra gente finalizar aqui, eu queria falar rapidamente aqui, pra gente não se estender tanto, referente três personagens aí, né? Gabriel Félix, nosso paredão, o Igor Cachoeira, que fez mais uma bela apresentação, e o Roberto, lateral Roberto aí, que voltou a campo aí desde fevereiro que não jogava. A questão do Gabriel, poxa, em 2 lances, mais de 8 segundos, uma bola, ocasionando aí um escanteio, dando possibilidade do Náutico, quem sabe, fazer um gol. Cara, a torcida começou a pegar no pé, eu achei um absurdo. Pós isso aí ficou um nervosismo. Será que leva um gol, não leva um gol? Tem que trabalhar isso, cara. Gabriel Félix, eu acho que foi infantil demais nessa questão. Guilherme Cachoeira, mais uma vez, se apresenta muito bem. É uma peça-chave no CSA, um jogador muito importante. E o Roberto, cara, que falou demais durante a semana, é muito nível Europa, mas entrou pesado, totalmente sem ritmo, não ajudou em nada o jogo não desenvolveu, o lado dele ficou morto, errando passe. Queria, antes de a gente finalizar aí, que você falasse um pouquinho desses três jogadores aí. O Gabriel, vamos começar pelo Gabriel. O Gabriel Félix, eu achei, na verdade, a arbitragem muito rigorosa, viu, Raí? Eu não achei que teve essa cera esse tempo todo para o árbitro apontar lá para o escanteio. Eu achei a arbitragem rigorosa, na verdade. Mas está na norma agora, está na regra, né? Os goleiros têm que estarem atentos.
a torcida começou a pegar no pé dele, eu senti ali eu tive um pouquinho de medo, porque eu senti que ele ficou realmente nervoso. Ele sentiu a pressão da torcida, a torcida xingando, a torcida reclamando, ele sentiu, mas depois passou, foi quando saiu o segundo gol, ele então voltou a relaxar. Mas eu percebi que ele ficou nervoso e achei também a arbitragem rigorosa nessas 2 situações. Tudo bem que é norma, é regra agora, é regra, mas eu não achei que ele estourou o tempo para isso não, viu. Eu sinceramente, na minha opinião, não achei que ele estourou esse tempo todo para o juiz apontar lá para o escanteio, mas faz parte, né. Ele ficou um pouquinho nervoso, eu senti ele muito, muito nervoso, mas deu tudo certo. Quanto ao Roberto, o Roberto eu achava que ele nem seria relacionado, eu achava que ele nem seria relacionado, né, devido à contusão que teve, o tempo que teve parado, por isso que ele entra tão pesado, tão sem ritmo assim. Mas é um bom jogador, viu, Raí, é um bom jogador, vai brigar ali por posição com o Enzo, né, o Enzo também desenrola muito bem no meio de campo, com a alteração que o Igor Magalhães fez, botando o Enzo ali no meio de campo e deixando o Roberto na lateral. Eu achei que o Enzo também no meio de campo compõe muito, muito bem o meio de campo. E então o Cachoeiro é um excelente jogador, quando quer jogar, quando está acordado, quando está aceso para jogar, quando está demente em campo é uma peça a menos, mas hoje ele se apresentou bem, achei que assim como no outro jogo pela Copa do Nordeste contra o Náutico, que ele também esteve muito bem, ele hoje também esteve muito bem, não é? Eu queria até acrescentar mais um jogador aí. Você falou nesses 3, eu queria acrescentar o Brian também nesses personagens. O Brian, muito bom jogador, agora no jogo de hoje, prendeu muito a bola. É preciso o jogador e não é ele prender a bola, é ele segurar a bola no tempo certo, não precisa prender tanto como o Brian fez. Mas foi um bom jogo, há pouco mais vamos esperar que o CSA melhore. E vai melhorar, com o trabalho agora deve fluir um pouquinho mais. E vamos para cima do Grêmio, viu, Raí? Eu acrescentaria até mais um personagem, que é o Igor Magalhães. Eu acho ele muito parado, cara, na beira do campo. Não que tenha que ser como o Hélio dos Anjos, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos pra gente também não ficar pegando no pé e a galera começar os hate aí, achar que a gente tá passando do limite. Mas o Igor Magalhães precisa também tirar um pouco mais desse time. O Igor Magalhães precisa ter algumas outras alternativas. Mas enfim, 3 pontos. Luiz, quer deixar alguma consideração final? Quer mandar um abraço para alguém? Ô, Raí, na verdade, só pedir ao nosso público, deixa o teu like aí, nos fortalece aí nessa missão que nós estamos sempre trabalhando em prol de quem gosta do bom futebol, quem gosta de brincar, não é, Raí? Quem gosta de escutar a boa resenha, não é? Eu sou aquele tipo de gente fã do rádio, eu sou fã de rádio. E hoje o rádio, o YouTube, eu estou sempre escutando. Cada canal que eu passo, eu gosto de ver muitas coisas pelo YouTube. Aí quem nos puder nos der essa força aí. E para a gente encerrar, segunda-feira a gente coloca no programa também a vitória do Asa, não é, Raí? Pela Série D, ok, meu irmão? Valeu. Lembrando que amanhã tem pré-jogo do Clube de Regatas Brasil. Beleza? Luiz, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Até amanhã. valeu, torcida azulina, valeu.